O tema de hoje é: quem confia mais nos homens do que em Deus? Eu estou me referindo àquelas pessoas que têm mais confiança nos seres humanos e nos sistemas e organizações instituídos por esses seres humanos do que no próprio Deus, o que parece um absurdo. Mas vamos olhar isso mais de perto. E eu começo dando um exemplo de extrema confiança em sistemas humanos. Não sei se você sabe que apenas 5% de todo o dinheiro do mundo existe fisicamente, na forma de moedas ou notas, que você pode pegar na mão, manusear, dar para outra pessoa, guardar no cofre, ou seja lá onde for. Só 5% de todo o dinheiro do mundo está nesta forma. Você poderia me perguntar, e o resto? O resto está na forma de registros eletrônicos, nos bancos de dados das instituições financeiras, ou seja, dos bancos comerciais de todo o mundo, nas instituições que aplicam dinheiro, que fazem investimentos em nome de outras pessoas, e também do Banco Central dos diferentes países. 95% do dinheiro existente está na forma de registros eletrônicos. Ora, registros eletrônicos podem desaparecer com a maior facilidade. Basta que entre um hacker no sistema bancário e faça um estrago. Ou que propositadamente alguém vai lá e apague parte ou todos esses registros. É interessante que quando eu conto isso para as pessoas, ninguém fica apavorado, ninguém vai lá, sai correndo e saca o seu dinheiro, baixa as suas aplicações e procura transformar tudo que tem em notas e moedas para ter guardado em casa. E por que a gente não faz isso? Porque a gente confia no sistema financeiro mundial. A gente confia nas organizações que foram instituídas para cuidar desta questão e que essas organizações são confiáveis e tomam os cuidados necessários para não serem hackeadas, etc. Confiamos em sistemas humanos. E há muitos outros exemplos disso, como, por exemplo, quando você voa de avião, existe um sistema de controle aéreo que impede que aviões se choquem em pleno ar ou se choquem na hora de pousar, indicam quando há problemas na rota para o piloto do avião. Esse sistema também é humano. E a gente confia, entra no avião totalmente confiando. Aliás, a gente confia no próprio avião, na manutenção, na forma como ele foi construído, no treinamento dos pilotos, ou seja, um monte de confiança em sistemas humanos. A mesma coisa quando a gente se interna para fazer uma cirurgia. A gente confia no hospital, a gente confia nos médicos, etc. Por que as pessoas têm dificuldade de ter uma confiança dessa natureza, desse tamanho, dessa importância no próprio Deus? Os estudos mostram que há duas razões para isso. Há duas razões principais, há outras, mas essas são as fundamentais. A primeira razão tem a ver com o fato que as pessoas pensam que elas não têm tanta importância assim para Deus. Que Deus tem coisas muito mais importantes para fazer, como, por exemplo, sustentar o universo, do que ficar cuidando dos problemas particulares delas. E que Deus deixa as coisas rolarem, deixa as coisas acontecerem e fica se preocupando com aquilo que é mais importante, como manter as coisas funcionando, manter as leis da natureza em pé. E o argumento que essas pessoas usam para justificar a maneira como pensam é que, quando elas olham para o mundo, elas veem um monte de problemas, um monte de injustiças, um monte de erros, um monte de maldades acontecendo, e que, se Deus realmente se preocupasse
com o nosso dia a dia, ele faria uma intervenção e nada disso aconteceria. Então, essa é a primeira forma de pensar que explica por que as pessoas não confiam tanto em Deus quanto em diversos sistemas humanos que elas usam e confiam totalmente. A resposta para isso é o livre-arbítrio. Deus deu a cada ser humano o direito de fazer as suas próprias escolhas. E os males que existem no mundo são essencialmente fruto do livre-arbítrio. Se há injustiça, é porque homens são injustos. Se há violência, é porque seres humanos são violentos. Se há roubo, é porque seres humanos são desonestos. E assim por diante. Mas aí alguém poderia perguntar, bom, então por que Deus deu o livre-arbítrio? Por que ele não tira isso e aí interfere no que as pessoas fazem? Porque aí seria tratar as pessoas como robôs. Deus tiraria das pessoas o direito de escolher, o direito de criar. E ao tirar o livre-arbítrio, ele acabaria com o mal no mundo, é verdade. Mas também acabaria com o amor sincero, acabaria com a criatividade artística, a capacidade do ser humano de inventar coisas novas e assim por diante. Porque robôs não têm essa capacidade. Eles só fazem aquilo para o qual robô, foi programado. Então, se Deus tirou o livre-arbítrio do ser humano, ele tira toda uma parte importantíssima da vida do ser humano, inclusive a capacidade de amar sinceramente até a ele mesmo, Deus. Os seres humanos não amariam sinceramente a Deus, eles seriam programados para amar a Deus, que é uma coisa bem diferente. Então, como Deus dá o livre-arbítrio para as pessoas, o mal existe. O mal é fruto das escolhas erradas das pessoas. Agora, não é verdade que Deus não se importa com a gente. Deus se importa com a gente e muito. E ele se importa tanto conosco que mandou seu filho, Jesus, para morrer numa cruz para nos abrir as portas para a salvação. Não há maior prova de amor do que essa. Pense se você que está me ouvindo tem um filho, uma filha, você sacrificaria seu filho e sua filha por alguma coisa. A segunda razão pela qual muitas pessoas não confiam em Deus tem a ver com o fato que elas não entendem a lógica usada por Deus quando Deus toma as suas decisões, faz as suas ações. Por exemplo, cai um avião, uma pessoa se salva. Por que as outras não se salvaram? Aí a pessoa que é salva vai e agradece a Deus que Deus a salvou. E as outras? Como é que a gente explica essa lógica de Deus, que uns são beneficiados e outros não são? Como é que a gente explica a diferença entre o tempo humano e o tempo de Deus? A gente diz que Deus age no tempo dele, que é o Kairos, e não no tempo humano, que é o Cronos, o tempo no qual a gente vive. E às vezes parece que Deus tarda. Se você pegar a história de José do Egito, ele foi vendido como escravo pelos irmãos e só quase 20 anos depois ele foi recompensado por tudo que ele passou. Imagina José, ao longo desses 20 anos, falando com Deus, Deus, o que eu fiz para merecer isso que eu estou passando? E talvez a coisa que as pessoas mais têm dificuldade de entender é a salvação com base na fé e não nas obras, ou seja, naquilo que a pessoa faz. A gente tende a pensar que salvação é um merecimento, que a pessoa vai fazer por onde ser salva. E a Bíblia diz que não, que a salvação é puramente pela fé, por a gente acreditar em Jesus como Salvador, não pelo que a gente faz. E a melhor prova disso é o ladrão pregado na cruz do lado de Jesus, que não fez nada de bom. Ele mesmo disse, eu estou pregado aqui nessa cruz com justiça, eu não merecia outra sorte do que essa que eu estou tendo. Mas aí ele olha para Jesus e diz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus fala, ainda hoje você vai estar comigo lá. Ele não fez nada, ele foi salvo pela fé. Agora, quem faz esse tipo de crítica não entende bem como Deus pensa e age. Eu vou explicar.
Os padrões de julgamento de Deus são muito elevados, porque Deus é perfeito e Deus é santo, Deus é puro. Deus não tem qualquer pecado, os padrões dele são altíssimos. E nós, qualquer ser humano, não teria capacidade de, por conta própria, atingir os padrões que Deus impõe para que a pessoa seja salva. Então, ninguém seria salvo. O apóstolo Paulo foi claríssimo quanto a isso. E olha que o apóstolo Paulo era um homem dedicado à obra de Deus, doou sua vida para a obra de Deus, sofreu muito pela obra de Deus, e ele falou: o bem que eu quero, eu não faço, o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Ou seja, a gente peca até quando não quer. Então, nós todos só podemos ser salvos pela misericórdia de Deus, através da sua graça, ou seja, aquilo que Deus nos dá e nós não merecemos. Isso é o que nos salva, porque se nós tentássemos ser salvos pelos méritos, ninguém seria salvo. Então, vem daí a graça de Deus, vem daí o sacrifício de Jesus e a necessidade que a gente tem de aceitar Jesus como nosso Salvador, e aí a gente tem as portas da salvação abertas. Não é que Deus não se importa conosco, é que a forma de Deus pensar e agir é diferente. E é compreensível isso, ele é um ser onipotente, onipresente, eterno. Então, ele não pode pensar como a gente pensa. A lógica de Deus não é a nossa lógica. Há uma enorme distância entre o raciocínio humano e o raciocínio de Deus. E a gente precisa aceitar isso. E a gente precisa aceitar que Deus sabe mais e melhor do que a gente. Tem um livro muito interessante chamado A Reforma da Natureza. O autor desse livro é Monteiro Lobato, aquele que escreveu O Sítio do Pica-Pau Amarelo. É da série de livros do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E nesse livro, a boneca Emília, que era muito metida e achava que sabia tudo, resolveu melhorar o projeto da natureza e saiu fazendo mudanças. Eu me lembro que lá para as tantas, ela troca as tetas das vacas por torneiras. Ela diz, é muito mais fácil abrir uma torneirinha e fechar uma torneirinha para o leite fluir do que ficar puxando uma teta. Só que ela esqueceu que o bezerro tinha que ir lá mamar, e o bezerro não sabe abrir torneira com a boca. E aí, como o bezerro mama? Então, ela faz um monte de reformas e dá com os burros na água, porque as reformas que ela introduz na natureza geram um monte de confusão. Isso é uma metáfora para aquela onipotência do ser humano que acha que sabe tudo, que acha que sabe mais que Deus, que quer ensinar Deus a ser Deus. Eu me lembro uma vez de uma moça que escreveu para o site, quando a gente tinha um site, em que ela dizia que ela queria um companheiro, casar com alguém. Desejo super justo, nada de errado nisso. E ela fez uma especificação de como ela queria que a pessoa fosse. Ela explicou tudo que ela queria para Deus e começou a orar. Quer dizer, ela quis ensinar Deus a ser Deus. Deus, me dá um companheiro, mas não é a sua vontade, Deus, que tem que ser feita, é a minha. Está aqui a especificação, o companheiro que eu quero é esse. Isso é arrogância. O que você tem que fazer é dizer, eu quero um companheiro, Deus, escolha aquilo que é melhor para mim. Você sabe muito melhor que eu. Resumindo, as pessoas costumam não ter confiança em Deus por duas razões. Primeiro, porque pensam que ele não se importa de fato com elas. Então, se Deus não se importa, não há por que ter muita confiança na ação dele, o que é um grande erro. Conforme eu mostrei, Deus se importa conosco por demais. E segundo, é por não entender como Deus pensa, como Deus age, seus critérios, suas escolhas. As pessoas acham que sabem melhor que Deus, entendem melhor que Deus aquilo que é bom para elas mesmas. Então, elas ficam questionando Deus, tudo que Deus faz. Deus é muito mais confiável que qualquer sistema humano. Se você aprendeu a confiar em sistemas humanos, muito mais você deve aprender a confiar em Deus, porque Ele é perfeito, Ele não falha, Ele está interessado nas nossas vidas e Ele é fundamental para tudo, até para a nossa existência.
Se você gostou deste vídeo, dê o seu like, nos siga nas redes sociais e nos indique para amigos e parentes, porque tudo o que queremos é divulgar o Evangelho de Jesus Cristo. E que Deus abençoe a sua vida, que Ele ilumine os seus caminhos e que Ele te dê a paz. Tchau, tchau.